Fala pessoal, beleza? Então aqui é o Felipe. Hoje eu vou mostrar para vocês aí como configurar a simulação 3D aí do simulador INC para 810M, tá? Simulador aí para fresadora, para a gente conseguir ter esse resultado aí na simulação 2D e no 3D, tá? Que a gente tem a representação da simulação 3D. Então o programa já está digitado aqui. E também a simulação 2D toda configurada aí com todos os detalhes para a gente conseguir fazer uma simulação e já prever, né, erros aí de simulação na programação, ok? Então a peça que a gente vai estar programando, tá? Ela é essa peça aqui. Essa peça que a gente está programando, ela é uma pecinha que tem dimensões de 52 por 52, espessura aqui de 20, tá? A gente tem aqui detalhes de rebaixo, um rebaixo aqui com a ferramenta de 10, diâmetro 10, e as letras aqui, a gravação com a ferramenta, uma fresa de topo 4 mm, tá? Então uma pecinha simples, tá? Quem for programar utilizando a simulação, a configuração da simulação igual eu vou passar para vocês aqui, você vai conseguir simular, né, mudando a peça, alterando o tamanho da peça, vai conseguir configurar de forma bem tranquila, tá bom? Então bora lá, vamos voltar aqui e configurar a nossa simulação. Então o programa está aqui, eu vou voltar lá na simulação e vou apagar todas as informações aqui, vou deixar tudo zero, para a gente configurar novamente aí e ter os valores aí ideais para a simulação, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, assim que eu acessar aqui o menu de simulação, vou configurar o 2D primeiro, tá? Então aqui o F5, aqui o Simulation. A gente vai estar vindo aqui em área para configurar a área de simulação, tá? Essa área de simulação são 4 informações que a gente coloca quando a gente estiver configurando aqui o X e o Y, tá? Que a gente consegue configurar a área de simulação para XY, a gente consegue também configurar a área para XZ e para ZY, tá bom? No caso aqui a gente vai configurar para XY para a gente ter a visão de topo, né, da simulação e acompanhar toda a simulação aí de forma mais mais objetiva. Então aqui o que acontece? Esse área Y mínimo, os primeiros aqui, né, vamos voltar, começa do área Y mínimo, depois a gente vai para o área X mínimo. Esses dois, né, quando você tem área Y mínimo e X mínimo, são os menores valores que você vai conseguir visualizar na simulação. Então aqui você vai estar limitando o tamanho da área de simulação. Então se você faz um deslocamento com um Y específico, com um X específico negativo, você vai ter que colocar um valor além desse que você programa, que você coloca na programação, para você conseguir visualizar, bom? Então no caso aqui, na nossa programação, a gente pode olhar aqui o X, olha, o X, a gente tem o X mínimo, que é o menor X que a gente programa é o X50, tá? E Y, provavelmente aí o Y lá, menos 1, não, o Y tranquilo, tá vendo? Não tem nenhum Y negativo, tá vendo? Então o Y nessa programação tá tranquilo. Então eu vou colocar o seguinte, vamos lá na simulação. Eu sei que o X mínimo meu aqui na área, ele vai ter que ser um valor além dos 50, então eu vou colocar aqui um menos 55, tá? E o Y mínimo, eu vou colocar uns 5 mm, um menos 5 aqui. Qualquer coisa a gente ajusta, tá? Se não ficar legal. Então seria o menor valor que eu vou conseguir ver em Y e o menor valor que eu vou conseguir enxergar em X, tá? O Y máximo e o X máximo seriam as maiores coordenadas, tá? Em X e Z. Então vamos lá, em Y máximo que eu sei que eu tenho 50 no ponto de troca, então eu vou pôr 55 em Y. E o Z eu tenho no faceamento, olha aqui no faceamento com o programa ferramenta 1, eu programei aqui um X de 77, tá vendo? Então eu tenho que jogar um valor além de 77. Então no meu área aqui, o X máximo vai ter que ser um valor além de 77. Vou colocar aqui um 80, tá bom? Depois que eu configuro essa área de simulação, eu vou ter que vir aqui em Workpiece para configurar a representação da peça, tá? O quadrado, o retângulo que aparece ali que representa a peça na simulação 2D. Então aqui que eu tenho que configurar se você está simulando de topo, né? Você quer configurar a visualização de X e Y, você vai ter que configurar o Workpiece X mínimo e o Workpiece X máximo, Workpiece Y mínimo e Y máximo, tá? O Z aqui não vai influenciar, mas a gente vai deixar configurado aqui para quiser, né, para ficar legal. Então o que acontece? Aqui a gente, com relação à origem, você define onde vai estar, onde você vai estar
como que essa peça ela se expande, né? Então o x mínimo, né, no caso dessa programação, vamos voltar aqui para vocês verem aqui, ó, essa programação, a origem, eu considerei aqui exatamente o canto inferior esquerdo, tá, da peça aqui. Então a gente voltando aqui na programação, na configuração aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, colocar exatamente aqui o 0 sendo a lateral, a referência esquerda, então na origem, né? Então a lateral esquerda aqui é a origem, então 0, então o x mínimo vai ser 0, e o x máximo vai ter que ser o comprimento total da peça, tá? No caso, essa peça ela tem 52, na nossa simulação, já vamos deixar aqui, já está configurado, então 52. Mas se a peça ela tiver um comprimento no sentido do eixo x maior ou menor, você vai estar alterando aqui. O y é a mesma coisa, esse y mínimo 0 e o y máximo a altura da peça, né? Essa largura que a peça vai ter. Tá bom? Como a peça é quadrada, ela tem 52, 52, você vai colocar 52 no x máximo e 52 no y máximo. Aqui no z mínimo e máximo, o topo da peça é onde vai ter a origem. Então esse z máximo aqui seria 0, tá? E o z mínimo, você vai colocar a distância, né, a espessura que a peça vai ter, só que em coordenada aqui negativa, tá? Indicando que abaixo da origem essa peça vai expandir, né, vai ser representada, e no caso essa peça tem 20 milímetros de espessura, a gente coloca aqui os menos 20 aqui indicado, tá bom? Quando a gente voltar aqui na simulação, olha que bacana que fica, olha. Aqui a gente já tem a área limitada, né, os menos 55, menos 5, né, já tem as limitações, e eu consigo, na hora de fazer a simulação, visualizar, né, os deslocamentos aí que a ferramenta vai fazer, todos os deslocamentos, né? Então tá vendo todo o trajeto que a ferramenta fez, a gente conseguiu identificar aqui na tela, né? Se eu altero esse valor de área aqui, por exemplo, os 55, vou colocar aqui os menos 45, eu coloquei um valor que vai estar mais recuado, né? Vai ser menor do que os menos 55, então olha aqui. Se eu der a simulação, eu não vou conseguir ver de onde a ferramenta parte, tá vendo, no eixo X. Eu não consigo ver o X mínimo, né, menor valor em coordenada X aqui nessa programação. Ok? Tá, então aqui eu vou colocar menos 55 para a gente conseguir visualizar. Tá bom? Aqui o menos 5 ficou legal, então ficou bem bacana, tá vendo? Eu consigo visualizar todos os detalhes aqui na simulação 2D, tá bom? Aqui é a dimensão da peça, 52, 52. Se eu alterar lá o area piece, vim aqui em workpiece e alterar esse valor aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui uns 40, só pra gente ver a alteração. Tô falando que a peça ela tem 40 de largura no eixo X e 52 no eixo Y. Olha na simulação como que ela já ficou, tá vendo? Ela tem 40 de base. Então a gente consegue simular e ver, olha, se a peça realmente tivesse 40, que a usinagem aqui desse C aqui, na usinagem o último C do CNC aqui, ela não seria, né, não seria usinada, né, totalmente dentro da peça, tá bom? Então vamos voltar aqui no workpiece e voltar aqui para 52. Ok? Então, é isso aí, tá? Essa simulação 2D, eu vou fazer outro vídeo agora pra gente simular, pra mostrar pra vocês como configura o 3D, tá? Pra não ficar um vídeo muito extenso. Então, até o próximo vídeo aí, um abraço.